Olá, sejam bem-vindos a mais um God Bless. God bless you. God bless you, yeah, yeah. God bless you. God bless you. Estamos aqui nesse dia com a doutora Andréia, doutor Júlio, e hoje o assunto é um assunto polêmico, conhecido. Nós vamos abordar hoje anorexia. Anorexia é um distúrbio que culmina com diminuição ou falta de alimentação como consequência de uma incapacidade da pessoa se alimentar normalmente. A pessoa acaba não conseguindo ingerir alimentos por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui. Na verdade, a anorexia é um transtorno alimentar, né? A gente sabe que hoje em dia a vaidade é algo que está muito em moda. As pessoas hoje vivem cultuando cada vez mais o corpo e o padrão de beleza está diretamente relacionado ao ser magro, né? Então, por conta dessa imposição feita pela sociedade, pelo padrão da sociedade, muitas pessoas têm, de fato, buscado o emagrecimento a qualquer custo, né? Então, a gente vê que os anoréxicos são pessoas que não se alimentam. Na verdade, elas inibem o centro de alimentação de fome delas para que elas consigam emagrecer. E interessante que isso é algo tão grave, que nunca consegue se estabelecer um critério aceitável de emagrecimento, de peso. Então a pessoa ela para de se alimentar e ela começa a perder peso, e isso é cíclico. Na verdade, não tem fim, né? Lembrar que assim, todo o paciente com anorexia, como o Júlio falou, é uma magreza extrema. O paciente já está muito magro, está abaixo do peso e ele tem medo de ganhar peso. Então ele tem medo de comer, ele tem medo de se alimentar e continua com dietas exageradas, exercícios exagerados. Para quê? Para que ele vá perdendo peso. É aquela imagem assim, a mulher, principalmente as mulheres, elas se olham no espelho, gente, estou gorda, preciso emagrecer. Gente, estou gorda, preciso emagrecer. E começa, e dieta, e para de comer. Pula uma refeição, pula outra refeição. Quando vê, passou o dia inteiro sem comer, passou o dia inteiro sem tomar um líquido e continua. Eu tô gorda, estou gorda, preciso emagrecer. É o que o Felipe falou. Hoje em dia foi criado um estereótipo para a mulher perfeita. Saúde é igual a estar magra, né? Então coloca assim, a mulher para ser bonita, para chamar atenção, para ser desejada, para ser benquista, ela tem que ser uma pessoa magra. E isso foi uma coisa que foi criada na cabeça da sociedade. É um estereótipo de uma pessoa saudável e acaba acometendo muito psicológico das pessoas também, né? É interessante que quando a gente olha um pouco mais para trás, se a gente for voltar um pouco na história, antigamente até os quadros, se for nos museus, eles representam muito isso. As mulheres, todas as modelos eram gordinhas. Então, todas as mulheres, elas tinham um perfil mais cheinho, né? E de forma que, antigamente, as mulheres mais gordas eram que elas tinham um padrão socioeconômico melhor, que elas conseguiam comer melhor e elas eram mais gordinhas. As mulheres mais de classe socioeconômica mais baixa tinham que trabalhar, né? E eram às vezes escravas, então elas eram muito magras, por conta do serviço. E hoje em dia isso foi invertido. Então hoje em dia a magreza é algo que está em moda, né? Então ser magro é algo necessário, como a André falou. E é interessante a gente deixar isso bem claro que a anorexia ela acomete muito as mulheres, muito mais as mulheres do que os homens. Então é um assunto que tem estado em alta, muito tem se discutido a respeito de anorexia. Pessoas, inclusive, teve uma francesa, se eu não me engano, há pouco tempo, que até pousou nua para uma foto, para um outdoor na Europa. Eu esqueci o nome dela agora, mas que exatamente para colocar isso em discussão. Porque talvez você cuidar do seu corpo é algo importante, você estar atento à sua saúde é algo importante, mas você simplesmente inibir seu centro de alimentação, deixar de comer para que você adquira um padrão aceitável para a sociedade, isso é uma coisa inaceitável, né? Até que ponto vale a pena, né? Até que ponto vale a pena? Na verdade,
A anorexia é uma doença que é uma consequência dos excessos. Na verdade, a busca pela magreza é até certo ponto saudável, mas quando isso torna-se excessivo, começa a trazer como consequências a anorexia e os males que a acompanham, né, como a desnutrição, uma série de outras coisas. Na verdade, é uma pressão psicológica, é um distúrbio emocional que traz como consequência um comportamento físico. E é engraçado assim, se você parar para pensar, os estudos mostram que o Felipe falou que a maioria das pessoas doentes com anorexia são mulheres. Outra coisa, são mulheres de alta escolaridade, não são mulheres com baixa renda, não, são mulheres com alta escolaridade, são mulheres normalmente que são de famílias focadas em objetivos. Então é como o Júlio falou, é o excesso da preocupação, é o excesso do objetivo por alguma coisa, é o excesso pela perfeição e somando a isso é o excesso do quê? A autoimagem negativa. A pessoa se olha e ela não consegue se aceitar. Eu olho e falo, gente, não tá bom desse jeito, eu preciso mudar, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Aquela pessoa muito perfeccionista, aquela pessoa muito centrada, sempre no mesmo objetivo, sempre nas mesmas coisas, isso pode acarretar com a anorexia em si. É reflexo de uma obsessão, né? É uma busca obstinada por uma perfeição. E é interessante a gente só levantar essa colocação aqui, que há a necessidade disso ser tratado, né? Porque a gente muitas vezes vê que as pessoas tentam se esconder atrás de máscaras, de que está tudo bem, de que você está toda esbelta, e quando na verdade está precisando de ajuda. Então, há a necessidade de você buscar uma ajuda. Ajuda com médico, ajuda com psicólogo, ajuda talvez numa igreja, né? Porque a gente entende que isso leva à morte. Se não for tratado, isso mata. Porque você entra num quadro de desnutrição tão severa que pessoas morrem, e morrem mesmo, não tem solução. E o que acontece? A falta de alimento, né, ingerido faz com que você comece a consumir aquilo que é teu. Então você consome músculo, consome gordura, então as pessoas ficam extremamente magras, fica praticamente pele e osso. Então, fica aqui a dica, se você consegue identificar que você é uma pessoa que talvez se enquadre num desses pontos aqui que a gente abordou, né, que busca por uma beleza excessiva, você é aficionada por emagrecer, né, tem tentado inibir a sua fome para você conseguir alcançar um objetivo de ficar magra e não consegue se contentar com o seu emagrecimento, procure ajuda. Talvez seja oportuno você já ir atrás de uma pessoa para procurar ajuda, para começar a fazer um tratamento. Ser magro é legal, ter uma vida saudável é legal. Agora, viver doente, correndo atrás de uma obsessão, isso não é legal, certo? A gente tem algumas perguntas feitas por alguns internautas. Primeira pergunta: a anorexia pode atingir crianças? Geralmente começa na adolescência e mulheres jovens, né? A criança não tem casos relatados. Só uma coisa, um adendo ali nessa parte dos adolescentes. Isso me preocupa muito, porque se você parar para pensar, uma adolescente hoje de 10, 11 anos, a cabeça dela é isso, eu preciso ser magra. Esses dias eu estava com uma amiga minha e a filha dela tem 6 anos de idade. E a gente estava brincando e tal, e de repente ela falou assim, gente, eu não posso mais comer. Aí eu falei assim, Júlia, por que você não pode mais comer? Porque eu preciso ser magra, tia, eu tenho que estar linda. Gente, a menina tem 6 anos de idade. Então, se uma criança assim, pensa assim, imagina um adolescente, imagina isso com o passar dos anos, o que vai acarretar na vida de uma pessoa. Segunda pergunta: quais as principais causas da anorexia? Então, na verdade, a gente sabe que não existe um fator único responsável pela doença, né? É um fator ambiental. Então, talvez uma história familiar, problemas ou traumas na infância, na adolescência, que fazem com que a pessoa busque incessantemente o emagrecimento, né? Então, não existe uma causa específica, mas talvez um conjunto de fatores que leva à doença. Terceira pergunta: qual a diferença entre anorexia e bulimia? A gente tem que pensar assim, a anorexia, ela é uma distorção do corpo da pessoa.
Então ela tem um problema psicológico, a pessoa se olha no espelho e o que ela vê? Ela vê sempre uma pessoa gorda. Ela pode pesar 40 quilos, ela pode pesar 30 quilos e ela vai sempre se achar gorda. A bulimia não. A pessoa ela tem uma compulsão por comida. Ela quer comer, ela quer comer, ela quer comer, mas depois que ela come, ela se sente culpada. O que ela faz? Ela vai no banheiro, coloca o dedo na boca, ela vomita, ou senão ela começa a tomar laxante, começa a tomar diurético, vai para academia de forma exagerada. Então, essa é a principal diferença. Então, a anorexia em si é uma distorção do corpo. A pessoa se olha e se enxerga gorda. E a bulimia, não. Você come excessivamente, mas depois você bota tudo para fora. Em relação à quantidade de alimentos, elas são contrárias, né? Na anorexia, a pessoa não come. Na bulimia, a pessoa come em excesso. E ambos buscam a magreza, né? É legal lembrar que assim, a anorexia, ela pode andar junto com a bulimia. Então, a anorexia levar a bulimia. São doenças separadas, são coisas diferentes, mas que podem caminhar juntas. Quarta, a anorexia é uma doença na qual a pessoa busca ter o corpo perfeito? Do ponto de vista de ser magro ou ser perfeito, sim, né? Na verdade, ela busca a perfeição na magreza. E com isso, todos os estudos que se referem a estereótipos de beleza têm demonstrado que esses padrões de beleza excessivo é que estão tornando esse comportamento da mulher distorcidos. Na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, talvez, nos perguntar quando a gente tem uma pergunta dessa, o que é ter um corpo perfeito? Tipo, o que é? Talvez o meu padrão de ter um corpo perfeito é diferente do teu padrão de ter um corpo perfeito, que é diferente do seu padrão de ter um corpo perfeito. Então, ter um corpo perfeito é algo muito relativo, né? E eu acho que o grande problema está, na verdade, no fato da pessoa se aceitar como ela é, né? Então, esse que é o grande ponto. Porque a gente sabe que talvez a Andrea não tenha o mesmo... por mais que ela fique extremamente magra, ela nunca vai ter o mesmo corpo da Maria ou da Joana, ou quem quer que seja. Porque existem biotipos diferentes, não é verdade? Então, tem uma estrutura óssea diferente, tem um corpo diferente. Então, por mais que ela malhe, por mais que ela emagreça, por mais que ela faça atividade física ao extremo, talvez ela nunca consiga alcançar aquilo que ela colocou na cabeça como um corpo perfeito. Então, o mais importante de tudo é nós entendermos que o corpo perfeito é aquilo que Deus nos deu, né? Então, isso é o mais importante. Então, se a gente entra nesse âmbito de discussão de que eu estou buscando um corpo perfeito emagrecendo, a gente talvez não chegue a lugar nenhum. Porque, na verdade, você pode buscar a magreza excessiva, o emagrecimento a todo custo, mas isso não significa dizer que você vai ficar uma pessoa bonita. Pelo menos é o que eu penso a respeito disso. Eu vou falar agora como mulher, porque assim, se você passear no shopping, se você olhar desfile, se você olhar revista, tudo é relacionado à magreza. Então, o sucesso e a felicidade, entre aspas, é relacionado à magreza. Se você é um pouquinho mais fortinho, um pouquinho mais cheinha, tua perna é um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais roliça, você já se sente um pouco rejeitada. Você já se sente um pouco, poxa, não estou no padrão de sucesso e felicidade que eu conheço até hoje. Isso mudou muito. Depois que eu entendi isso que o Felipe falou agora, sobre eu amar o meu corpo, eu gostar do meu corpo e saber, isso aqui foi um presente de Deus. Deus me fez assim, Deus me constituiu assim e é assim que eu tenho que ser feliz. É o que o Felipe falou, por mais que eu emagreça, a minha estrutura é uma estrutura X. Eu não vou ter o corpo da modelo que eu vi na revista, eu não vou ter o corpo da mulher que estava fazendo desfile. Isso é uma coisa muito importante das pessoas pensar, principalmente as adolescentes, gente. Isso é uma coisa que me preocupa muito, as adolescentes. Como elas têm buscado, como elas têm ficado desesperadas, como elas querem ser magrinhas, de perninha fininha, com uma barriga chapada. Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen. É mais ou menos isso, é o estereótipo da mulher perfeita. Gente, entendam, os seus maridos, os seus namorados, os seus noivos, eles vão gostar de você do jeito que você é. Você não precisa ser como é a modelo da revista, você não precisa ser como é a modelo que fez o desfile na televisão, etc, etc, etc. O seu corpo é esse, Deus gosta de você assim, Deus ama você assim. Então, só para a gente fechar essa pergunta que foi feita, né, sobre o fato da anorexia ser a busca pelo corpo perfeito, na verdade a anorexia é uma doença, não é uma condição que leva você a buscar um corpo perfeito, é uma doença que faz com que você tenha um distúrbio da visão do seu corpo e faz com que você sinta sempre que ele está
aquém do que você gostaria que ele estivesse, tá? Então, só fechando isso aqui, para a gente poder partir para a próxima pergunta. Quinta pergunta: quais as consequências desse distúrbio no organismo? Lembrar que você não come, você não tem o que metabolizar, o seu corpo não vai funcionar. Então, distúrbios hormonais, desnutrição, desidratação, infertilidade, queda do cabelo, quebra da unha, distúrbios da menstruação, as coisas mais graves até, parte cardíaca, arritmias, pressão, frequência, cai pressão. Pode ter arritmia, por quê? Porque você não come, você não ingere alguns nutrientes que são importantes, você não consegue manter o ritmo do seu coração normal. E lembrando que associado a isso existe um pensamento lentificado, um pensamento confuso. Um problema muito sério pode causar depressão. Então a pessoa não se aceita, a pessoa está triste, ela pode ficar depressiva e, como você falou antes, pode levar ao óbito, né? Isso é o mais grave, né? Com certeza. A gente também tem algumas perguntas feitas por pessoas nas ruas. Vamos chamar o primeiro vídeo? A anorexia influencia de alguma forma no convívio social? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a própria anorexia já é um problema social. A pessoa, ela deseja ser o que ela não é. E talvez o que ela nunca vá ser. Então, a pessoa, ela vive já um problema de ordem psicológica. Isso influencia, assim, os relacionamentos dela, isso influencia, assim, a maneira dela encarar a vida, dela encarar o corpo dela. Então, sem dúvida nenhuma, a anorexia, ela tem uma influência direta no convívio social da pessoa. Lembra assim, porque existem muitas alterações comportamentais. Então, assim, uma pessoa que antes fazia as coisas com a família, ela começa a se isolar, ela vai ficando mais arredia, ela vai ficando mais sozinha. Então, assim, isso também é super importante, porque como a pessoa, ela não consegue comer, e quase tudo, gente, no final das contas, acaba tendo um pouquinho de comida, né? A pessoa não tem apetite ou não quer comer para engordar, não favorece. ela vai se isolando. Ela não vai mais na reunião de família, ela não almoça mais com a família, ela não sai para jantar mais com a família, e assim por diante, né? Na verdade, a impressão que passa é como se a pessoa fosse colocada numa cadeia, né? Ela vai afinhando, vai minguando, vai ficando, né? Vão sugando, literalmente sugando ela, você, né? quando vê a pessoa com uma anorexia no estágio já final, você vê que a pessoa ela é murcha, é só pele e osso, é uma coisa assustadora, né? Depressiva e introspectiva, tá lá, né? Quietinha. Vamos lá. Segundo vídeo. É notado algum distúrbio psicológico no paciente? Na verdade, tem sim, porque ela já vem de um distúrbio psicológico que é a baixa autoestima. Fora isso, ela também tem depressão psíquica e desânimo. Como consequência de desnutrição, ela pode ter um pensamento lentificado, de déficit de memória, o raciocínio já não funciona tão bem. E fora isso, também ela pode ter pensamentos suicidas devido a essa baixa autoestima, né? Essa obsessão por perder a vida mesmo a tal ponto que fica pensando ruminantemente nisso. Terceiro vídeo. Quais os tratamentos adequados? Pra falar a verdade, o tratamento é multidisciplinar. Então não adianta falar assim, eu vou levar no médico, ela vai tomar remédio e ela vai melhorar. Não, então existe todo um suporte. Uma equipe de enfermagem adequada, uma equipe de psicoterapia, os médicos. Então todo mundo trabalhando junto, todo mundo caminhando de mãos dadas. Por quê? Às vezes a pessoa chega no hospital de uma maneira tão debilitada, ela já está tão desnutrida, ela já está tão desidratada, que ela precisa do quê? De uma internação hospitalar. Interna. Tem vezes que a pessoa está tão mal, tão magra, que ela precisa de dieta interal, por sonda na veia, por sonda nasointeral, que vai levar direto. Porque às vezes a pessoa não sabe que ela está doente. Foi o que o Felipe falou antes. O principal problema é a pessoa admitir. Gente, eu tenho doença. Eu sou uma pessoa doente, eu preciso de ajuda. E geralmente com antidepressivo também é importante, né? E terapia comportamental, né, também. Sem dúvida. Então, assim, gente, uma coisa que é importantíssima a gente abordar, na verdade, é assim, o que você pensa a teu respeito? Talvez, como você se vê quando você se olha no espelho? Talvez você consiga enxergar uma pessoa ou buscar uma pessoa que você não é. E nessa história toda, quando a gente passa a examinar de uma forma um pouco mais ampla a anorexia, a gente vê que
o grande objetivo é fazer com que você distorça aquilo que Deus te fez ser. Deus te chamou, te fez com uma forma única. Se você olhar suas digitais, elas são únicas. Ninguém no mundo vai ter uma digital igual a sua. Ninguém no mundo vai ter um corpo igual ao teu. E Deus fez cada um com a sua particularidade. A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. E isso, na verdade, com o objetivo de que você fosse inserido nessa terra e visse os planos, os propósitos que Ele tem a teu respeito. E quando a gente vê pessoas minguando, ficando doentes, porque desejam simplesmente viver uma magreza franca, viver um padrão de beleza que foi ditado por uma sociedade que vive isso a todo custo, a gente vê que pessoas estão morrendo, adoecendo, porque não conseguem alcançar aquilo que elas desejam ter como um padrão de corpo. Quando, na verdade, existem coisas que são muito mais importantes, muito mais sérias, que precisam ser levadas em consideração. Então, se você talvez se enquadre, se você consegue olhar a sua vida, se enquadra nisso que a gente tem abordado aqui, primeira coisa, procure ajuda de um médico, procure um psicólogo, comece a fazer um tratamento, procure uma igreja, entenda, Deus te ama do jeito que você é. Deus te fez assim, Ele te criou com esse propósito. Saiba, você não vai conseguir copiar a Gisele Bündchen ou nenhum outro modelo que existe por aí no mercado. Elas foram criadas por Deus daquela forma. Isso não significa dizer que elas são mais belas do que você. Se aceite do jeito que você é. Receba o amor que vem da parte de Deus, porque esse é amor que cura as nossas feridas, que sara as nossas emoções, que faz com que você se sinta plena. Porque a plenitude, a alegria é algo que vem de Deus, não vem de homens, não vem de corpo. Você vai conseguir ser feliz plenamente quando você entender que Deus te ama desse jeito que você é e que Ele vai te fazer ser feliz como você nasceu. Esse assunto de anorexia é tão sério, porque envolve autoestima, e a baixa autoestima que a gente percebe no dia a dia, principalmente eu que sou cirurgião plástico, no consultório, essa baixa autoestima, essa busca preencher esse vazio através da melhora do seu físico, tem trazido as pessoas ao consultório achando que vai resolver a vida através de uma mudança de alguma parte da sua anatomia. E, infelizmente, essa felicidade, essa busca desse vazio, essa cura dessa rejeição, não vem através disso. Então, muitas vezes eu tenho que fazer terapia no consultório de cirurgia plástica, porque a pessoa acha que vai solucionar esses problemas através de um bisturi, de uma hora para outra. E então a sociedade tem que estar atenta para isso, porque essas questões emocionais, essas questões da alma, você tem que ver num nível mais profundo, buscar ajuda através de uma igreja, através de orações, tratamentos com psicólogos também. Mas enfim, a gente está aqui para ajudar, nós somos médicos, e é um mal que está cometendo uma grande porcentagem das mulheres, é um mal que é consequência de um comportamento da sociedade como um todo, da pressão da mídia, do consumismo. Então, existe um mal mais profundo, e junto a gente vai poder erradicar isso. Então, gente, acho que o assunto é amplo, a gente poderia até estender um pouco mais. Esse é um assunto que, na verdade, tangencia esse problema psicológico do corpo, que também acaba tendo uma contrapartida na bulimia, né? Então, a gente vai terminar isso por aqui, mas no próximo programa a gente vai abordar especificamente a bulimia. A gente espera vocês lá. Que Deus abençoe. God bless.